Uma mente brilhante consumida pela escuridão. Dr. Elias Croft, um homem da ciência. Um homem consumido pela sede de conhecimento. Ele mergulhou no desconhecido, seu laboratório, seu santuário, experimentos, sua obsessão. Mas sob a superfície, a escuridão espreitava. Elias era movido por um objetivo singular: superar as limitações da forma humana. Ele sonhava em transcender a fragilidade da carne. Ele buscava poder, o poder de curar, de resistir, de se tornar mais do que humano. Sua pesquisa se concentrava nas habilidades extraordinárias dos morcegos. Sua ecolocalização, sua destreza noturna, sua capacidade de navegar na escuridão. Ele acreditava que seus segredos guardavam a chave para suas ambições. O experimento que deu errado. O ar tremulava de expectativa. Elias se preparou para seu experimento mais ousado até então. Ele seria a cobaia, seu próprio corpo, o receptáculo para a transformação. O laboratório, geralmente seu refúgio, agora parecia um caldeirão. Ele injetou em si mesmo o soro, um coquetel de DNA de morcego e sua própria criação. A dor o rasgou. Seus ossos pareciam estar se quebrando. Sua visão ficou turva. Ele gritou, um grito primal perdido nas profundezas da noite. A transformação foi brutal, agonizante. Sua pele se esticou, rasgou e se reformou. Seus traços se contorceram, transformando-se em algo monstruoso. Seus gritos foram substituídos por guinchos agudos. O laboratório, antes um lugar de maravilhas, era agora uma cena de horror. Metamorfose, a criação de um monstro. Elias havia partido. Em seu lugar, uma criatura da noite, uma paródia grotesca de homem e besta. Um morcego, mas monstruoso, com asas de couro e garras afiadas como navalhas. Seus olhos, antes cheios de ambição, agora ardiam com uma fome fria e alienígena. Ele olhou para seu reflexo em um frasco quebrado. Ele viu o horror. Ele sentiu o poder. O experimento havia funcionado, mas a um custo terrível. Ele era um monstro. Mas com sua nova forma, vieram novos sentidos. Ele ouviu o bater do coração de um rato correndo pelas paredes. Ele sentiu o cheiro do medo, um toque de ferro no ar. Ele viu o mundo através de novos olhos. Olhos que podiam perfurar o véu da escuridão. E ele sentiu uma fúria crescente, uma necessidade de vingança contra aqueles que o haviam injustiçado. A ferroada da traição. Elias não estava sozinho em sua busca. Seus colegas, movidos por sua própria ganância, o haviam ajudado. Eles ansiavam por suas descobertas, por sua glória. Mas eles eram covardes, com muito medo de correr o risco eles mesmos. Ele havia confiado neles. Compartilhou sua pesquisa, seus sonhos. Eles o haviam traído. Roubaram seu trabalho, seu financiamento e o deixaram para enfrentar as consequências sozinho. Agora, ele retribuiria sua traição. Ele os observava das sombras, um predador silencioso perseguindo sua presa. Ele viu seu sucesso, seus elogios imerecidos. Ele ouviu suas mentiras, sua fingida ignorância sobre seu destino. E ele planejou sua vingança. Cada batida de seu coração de morcego, um metrônomo contando até sua ruína. Sussurros na noite. O medo se espalhou pela cidade como um vírus. Sussurros de um morcego monstruoso, uma criatura das trevas, chegaram aos ouvidos daqueles que haviam traído Elias. Eles descartaram como superstição, delírios de mentes assustadas. Mas no fundo, eles sabiam. Um por um, ele os visitaria. Ele os faria se lembrar de sua traição. Ele lhes mostraria as consequências de sua ganância. E ele executaria sua vingança, rápida e implacável. Seu primeiro alvo, Dr. Henrique Mallory, o curador do museu da cidade. Mallory, que havia roubado a pesquisa de Elias sobre ecolocalização e a passado como sua. Mallory, que agora se gloriava da glória que deveria ter sido de Elias.
Mallory seria o primeiro a pagar. A morte do curador. O museu erguia-se alto e imponente, um monumento à conquista humana. Mas esta noite se tornaria um túmulo. O vigia noturno, um velho de olhos cansados, pulou ao ouvir um arranhão na janela. Antes que ele pudesse reagir, o vidro se estilhaçou. Uma forma escura invadiu, seus olhos brilhando com uma luz estranha. O vigia sentiu uma dor lancinante no pescoço. Depois, escuridão. Mallory estava trabalhando até tarde, admirando uma nova exposição de artefatos antigos. Ele ouviu um barulho, um bater de asas, como uma mariposa presa em uma teia. Ele se virou, seu sangue se transformando em gelo. Pairando diante dele estava a criatura, seus olhos ardendo em ódio. Mallory gritou, mas o som foi engolido pela escuridão quando a criatura atacou. O terror da professora. Professora Amélia Reis, sua antiga mentora, o havia traído por uma bolsa, por reconhecimento. Agora, ela dava palestras sobre sua pesquisa, reivindicando-a como sua. Ele a encontrou em seu escritório, cercada por livros e papéis, alheia ao perigo à espreita do lado de fora de sua janela. O vidro se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor. Reis gritou, seu rosto contorcido de terror ao ver a criatura. Ele se lançou sobre ela, suas garras à mostra, seus olhos ardendo de fúria. Ele não a matou, ainda não. Ele queria que ela sofresse, que vivesse com o conhecimento de sua traição. Ele a deixou com uma mensagem arrepiante, um arranhão profundo em sua bochecha, uma lembrança constante de sua ira. O acerto de contas do doutor. Dr. Roberto Harper, seu amigo mais próximo, havia sido quem roubou seu financiamento. Ele havia usado o trabalho de Elias para impulsionar sua própria carreira, deixando seu amigo para enfrentar a ruína. Agora, ele trabalhava até tarde em seu laboratório, alheio à sombra que caía sobre sua porta. Harper ouviu um grunhido, baixo e gutural, enviando arrepios por sua espinha. Ele se virou e se viu cara a cara com a criatura. Seus olhos brilhavam com uma luz horrível, suas presas à mostra em um rosnado silencioso. Harper implorou por misericórdia, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. A criatura atacou, sua fúria desencadeada. Os gritos de Harper ecoaram pelos corredores vazios do laboratório, um testemunho do preço da traição. Uma cidade dominada pelo medo. O pânico tomou conta da cidade. Os jornais estavam repletos de histórias sobre o morcego monstro. As pessoas tinham medo de sair à noite. A polícia estava perplexa. Eles não tinham pistas, nem suspeitos, apenas uma lista crescente de vítimas. Mas Elias não havia terminado. Ele tinha mais um alvo: o homem que havia orquestrado sua queda. O homem que havia convencido os outros a traí-lo. Dr. Victor Stein, o chefe do instituto. Stein, consumido pela culpa e pelo medo, havia se tornado um recluso, escondido em seu luxuoso apartamento na cobertura, cercado por seguranças. Mas nenhuma parede poderia impedir a criatura que ele mesmo havia criado. Vingança completa. O vazio permanece. Elias encontrou Stein encolhido em seu escritório, uma figura patética cercada por seus ganhos ilícitos. Stein olhou para cima, seus olhos arregalados de terror, e viu a criatura parada na porta. Ele sabia que sua hora havia chegado. A criatura se lançou. Stein gritou. O som foi interrompido, substituído por um estalo doentio. Sua vingança estava completa. Ele havia punido aqueles que o haviam injustiçado. Mas, enquanto ele estava sobre o corpo de Stein, ele não sentiu satisfação, apenas um profundo vazio. Ele era um monstro, sozinho em um mundo que o temia. Um silêncio arrepiante cai. A cidade prendeu a respiração. Os jornais continuaram a relatar, mas os avistamentos haviam parado. A criatura, o morcego monstro, havia desaparecido tão rápido quanto havia aparecido.
Alguns sussurravam que tinha sido um pesadelo coletivo, uma manifestação da culpa da cidade. Outros acreditavam que era real, um aviso das sombras. Mas na escuridão, escondido da vista de todos, Elias observava. Ele era uma criatura da noite agora, mudado para sempre pelo experimento. Ele havia provado da vingança, mas ela não lhe trouxera paz. Ele estava sozinho, um monstro nas sombras, para sempre assombrado por seu passado. A cidade pode ter esquecido, mas ele nunca esqueceria. E ele estaria observando, sempre observando da escuridão.